nosso querido, amado, muito esperado Navarro. Navarro, querido, é um presente para nós, é um presente de Natal. Você está aqui hoje, viu? Fica à vontade, a casa é sua. Obrigado. E somos todos ouvidos para você. Muito obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É uma alegria imensa estarmos aqui uma vez mais no Eluz. É sempre reconfortante encontrar os amigos e fazermos novos amigos. Particularmente é uma honra falar nesse púlpito onde desfila um professor Rodrigues. É interessante como as coisas acontecem, porque nós, enquanto palestrantes, a gente sempre imagina, antecipadamente a gente tenta imaginar, qual é o assunto que a gente poderia trabalhar na palestra que a gente está por fazer. Não questionamos a Carla, não questionamos o Oceander sobre nada. E é interessante notar que quando nós vimos a projeção que foi feita aqui e a mensagem que foi feita, é justamente sobre o que nós preparamos para falar. O fazer brilhar a vossa luz. O nosso tema de hoje tem a ver com fazer brilhar a nossa luz. Então que o Senhor possa nos amparar, nos secundar, nos direcionar o raciocínio, para que nós consigamos expor da melhor maneira possível o tema da noite. Depois de 6 dias, dizem Mateus, Marcos e Lucas, o Senhor Jesus convocou Pedro, Tiago e João para subirem com ele o monte. Ali ocorreria, naquela tarde, um dos fenômenos mais extraordinários, mais espetaculares que o Senhor Jesus perpetrou na terra. E olha que o Senhor fez coisas absolutamente extraordinárias, mas este fenômeno, muito pouco falado, muito pouco comentado, traz em si revelações absolutamente necessárias para o nosso espírito. E é sobre esse fenômeno que nós gostaríamos de falar. O fenômeno da transfiguração do Senhor Jesus. É bem verdade que o grande Emmanuel vai dizer para nós que as letras do Evangelho não são de particulares interpretações. Ou seja, cada vez que a gente lê cada um dos versículos do livro sagrado, a gente, por conta de um amadurecimento consciencial, a gente encontra outras informações, objetivas, subjetivas, nas entrelinhas. E essa passagem do monte, onde o Senhor se transfigura, traz uma quantidade imensa de conhecimentos, que não serão poucos minutos aqui suficientes para tirarmos tudo aquilo que poderíamos aprender, mas o suficiente para o momento em que estamos vivendo. Então, depois de 6 dias, o Senhor convoca Pedro, Tiago e João para subirem ao monte. E quando se atinge o alto do monte, o Senhor Jesus, sob o comando da sua mente poderosíssima, Espírito puro que é, ele altera todo o funcionamento do seu perispírito e do seu corpo físico e se deixa ver na sua luminosidade espiritual. Jesus altera, porque o Espírito, diz André Luiz, educa a célula, ou seja, as células do nosso corpo estão sob o comando do Espírito, estamos aprendendo isso. O Senhor já domina tudo isso. Então, sob um comando objetivo, ele altera toda a estrutura espiritual e corporal e vai mostrar toda a sua luminescência espiritual. O seu rosto se resplandece, suas mãos se resplandecem, as suas próprias vestes, dizem os evangelistas, se resplandecem.
o que evidentemente assusta os 3 apóstolos que ali estavam. A respeito da luminescência que o Senhor está demonstrando ali naquele momento, nós nos lembramos de 2 frases do Senhor que apareceram aqui na projeção que nos antecedeu. O Senhor falando, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo jamais andará em trevas. É uma metáfora. Jesus está falando de uma forma figurada, que ele, enquanto representante maior do Pai na terra, condutor das almas vinculadas ao planeta, ele é aquele capaz de iluminar a vida de todo mundo, e quem se aproximar dele, tirando proveito evidentemente das suas lições, haverá de sempre andar na claridade, e nunca nas trevas, seja da ignorância ou da maldade, resultado da ignorância. Então é uma metáfora, o Senhor está dizendo que Ele tem todas as mensagens e orientações necessárias para que nós tenhamos um caminho claro a seguir. Mas quando Ele demonstra na prática a sua luminescência espiritual, o Senhor Jesus está mostrando um pouco da nossa natureza, enquanto espíritos. Mas nós precisaríamos buscar nas letras do Consolador prometido, a doutrina espírita, a explicação adequada para o fenômeno. E lembremos-nos, o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, ele vos esclarecerá sobre todas as coisas, e vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito. Então, a respeito dessa luminescência espiritual que o Senhor demonstrou, nós podemos buscar as 2 questões 88 do Livro dos Espíritos, 88 e 88A. Pergunta Kardec: o Espírito tem uma forma determinada, limitada e constante? O que está perguntando o codificador? Se a criatura Espírito, quando sai das mãos do Criador, Deus, tem uma forma que seja determinada, que seja limitada e tenha uma certa constância, porque tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós construímos, a nossa própria condição corporal, nos dá forma, limites e temporalidade. Kardec quer saber da essência do Espírito, segundo a criação divina. E os Espíritos respondem: para os vossos olhos, não. Para os nossos, sim. O que significa dizer que nós, espíritos vinculados ao nosso planeta, de expiação e prova, mesmo em trânsito para a regeneração, nós não temos condições de enxergar o ser, o ente espírito. Nos lances de vidência, mesmo em sonho, quando temos encontros reais com a espiritualidade desprendidos do corpo físico, nós não enxergamos o espírito. O que nós enxergamos é o perispírito, que o espírito que o tem se deixa ver da forma como ele quer ser reconhecido. Então nós não enxergamos o espírito e por um bom tempo ainda não enxergaremos, porque isso se depreende da resposta, é coisa de espíritos superiores. Podeis, no entanto, complementam os espíritos, compreender o espírito como sendo uma chama, um clarão, uma fagulha etérea. E nós poderíamos questionar, ora, o que é um clarão, uma chama, uma fagulha etérea, se não objetos que emitem, ou coisas que emitem luminosidade? Então os espíritos já estão dando uma dica de que o espírito pode ser compreendido como um ente que tem a possibilidade de distribuir energia luminosa a partir do seu íntimo. É isso que os espíritos estão falando. Os espíritos ainda responderão para Kardec uma outra questão a esse respeito, é a questão seguinte, 88A. Quando o codificador pergunta se este clarão, se essa fagulha, se essa chama tem uma cor qualquer, ao que os espíritos responderam que sim.
e que pode variar do opaco ou escuro até o brilho intenso de um rubi, segundo o desenvolvimento moral conquistado pelo Espírito. Ou seja, a espiritualidade maior está nos dizendo que nós somos um gerador de luz, e essa luz pode variar do apagadinho, vamos dizer assim, até o brilho intenso de um rubi, não necessariamente vermelha a luz, mas intensa, como sendo uma luz pura que uma pedra preciosa como o rubi emite. Segundo a renovação ou segundo a evolução moral que o Espírito conquistou. Lembremos-nos que luz é propagada através de ondas, e ondas carregam em si mesmo uma energia, onde chega, portanto, essa onda produz um efeito, cuja causa somos nós. Consequentemente, nós podemos voltar a Jesus e compreender o que ele quer dizer quando ele fala: fazei brilhar a vossa luz. E ele não pediria isso, ou não nos daria esse conselho, essa orientação, se essa luz já estivesse acesa, se nós já fôssemos iluminados. Então, o que o Cristo está falando é que nós temos por dever natural desenvolver o nosso espírito no sentido de que a nossa luz brilhe. E é por isso, como resultado natural, que ele vai dizer para nós que nós somos a luz do mundo. Mas não como ele, que é a luz do mundo no sentido de nos conduzir pelos caminhos da claridade. Nós somos luzes do mundo no sentido de clarear o entorno da terra, porque a energia mental que nós vibramos e que tem a sua coloração, encarnados e desencarnados vinculados ao planeta, tem como resultado, ainda nos dias de hoje, aquilo que nós conhecemos como um umbral, ou seja, as trevas que envolvem o planeta ainda é resultado da somatória das energias pensantes dos espíritos que nos encontramos aqui no planeta. Então, quando Jesus fala, sois a luz do mundo, ele está dizendo para fazermos brilhar a nossa luz, no sentido de construirmos uma luminosidade tal no entorno, que a gente acabe por afastar as trevas, deixando o planeta numa condição de asepsia moral completa. É disso que se trata. Então, quem vai resolver a questão umbral na Terra somos nós, os habitantes do planeta, porque fomos nós que criamos um umbral com as nossas energias pensantes, que são vinculadas, evidentemente, aos nossos valores, às nossas intenções, à nossa cultura, ao nosso intelecto, à nossa moral. Simples assim. Então é preciso fazer brilhar a nossa luz, e o Senhor, no monte, está mostrando que isso é uma realidade, é um fato. E assim como ele mostrou a sua luminosidade no monte, nós também haveremos de mostrar a nossa luminosidade no decorrer da nossa evolução para aqueles que convivem conosco, porque se existe a máquina Kirlian que fotografa a luminosidade dos seres vivos, nós não conseguimos enxergá-la, mas os espíritos desencarnados conseguem enxergar a nossa luminosidade, e por isso mesmo nos identificam pelo simples prestar atenção na essência luminosa que nós carregamos em função do que ainda somos. Mas nós poderíamos fazer um exercício, nós poderíamos perguntar para o Senhor Jesus: Senhor, como é que eu faço para brilhar a minha luz? E o Senhor nos responderia. Aliás, ele nos respondeu, está no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, versículo 33 e 34, quando o Senhor Jesus diz que a candeia do nosso corpo são os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Porém, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Vê, então, que a luz que há em ti não sejam trevas. Jesus está transferindo definitivamente para as nossas consciências a necessidade de assumirmos as rédeas da luminescência espiritual que nós temos. Vê então que a luz que há em ti não sejam trevas, ou seja, isso é um problema seu. Mas o que é ter olhos bons? Jesus, evidentemente, não está falando dos olhos biológicos. Ele está falando dos olhos da alma, dos olhos do espírito, da forma como a gente enxerga o mundo.
Então eu terei olhos bons que iluminará o meu espírito, consequentemente o meu perispírito envolverá todas as células do meu corpo físico, quando eu for uma pessoa otimista. Quando eu for uma pessoa positiva diante dos percalços e dificuldades da vida. Quando eu tiver boa vontade, quando eu for solícito às necessidades do próximo, quando eu tiver alegria de vida, quando eu elogiar, quando eu incentivar, isso são atitudes de quem tem olhos bons. E os olhos maus a que se refere o Senhor? O contrário, quando eu não tiver esperança, quando eu for negativo, quando eu for crítico, azedo, áspero, quando eu for acusador, cobrador, impositor, reclamão, quando eu me estressar, quando eu me deprimir em função dos acontecimentos e dos fatos, eu serei negativo, olhos maus, energia luminosa de baixa frequência, consequentemente de alta densidade material, que impactarão inclusive na minha saúde física, segundo a ciência já comprovou e tem comprovado, e basta procurarmos a literatura fora da doutrina espírita. Quem coordena a forma de viver a vida é o espírito. E o espírito toma decisões de acordo com a sua compreensão e a sua formação. E isso é de responsabilidade de cada um. É o que fica muito claro nessa passagem em que Jesus mostra a sua luminosidade, dizendo que nós também temos a nossa. Mas haverá mais conhecimento e ensinamentos na passagem do monte, porque não se interrompeu aí o fenômeno. De imediato surgem, conversando com Jesus, dois espíritos. Narram os três evangelistas a mesma coisa. Moisés e Elias, que foram reconhecidos pelos três apóstolos, e nós poderíamos questionar, como é que esses três apóstolos reconheceram aqueles dois espíritos, se não existia fotografia na época, retratos? É só estudarmos um pouquinho de mediunidade com Allan Kardec. O fenômeno mediúnico, além do primeiro impacto que ele produz objetivamente, ele traz no seu bojo informações subjetivas, subliminares. Então, quando aqueles três apóstolos viram os dois espíritos, eles já sabiam de quem se tratava. Mas isso só é possível, só é factível, se nós desenvolvermos a nossa mediunidade, se nós educarmos a nossa mediunidade. E isso só é possível adequadamente se nós o fizermos sob a luz da doutrina espírita, conhecendo toda a filosofia espírita e, evidentemente, estudando letra a letra do Livro dos Médiuns, que é o beabá, é o ABC da mediunidade. Então, é uma outra lição que fica para todos nós. A mediunidade tem várias informações, mas essas informações são compiladas e identificadas pelo médium segundo a sua estrutura moral ou segundo a sua estrutura intelectual. Obrigação nossa, portanto, melhorar ambas para que a gente possa tirar o máximo proveito das condições mediúnicas nas quais estamos inseridos com a mediunidade particular que cada um de nós tem. Mas quem são esses dois espíritos que estão conversando com o Senhor? Moisés, todos sabemos, o introdutor da grande mensagem inicial, onde a espiritualidade maior é em nome de Deus, e hoje sabendo em nome do Senhor, porque é o governador espiritual do planeta, começa a direcionar o entendimento daquele povo que estava saindo do Egito para a terra prometida, começa a orientar aquele povo para obedecer regras, obedecer leis, porque até então não se tinha leis definidas. Então Moisés é o grande libertador do povo judeu, tirando da terra da servidão e levando à terra prometida, e traz consigo todas as informações necessárias para começar a implantar uma regra de comportamento aqui na terra. Mas, como dizia Jesus, são ensinamentos que foram dados por conta da dureza do vosso coração. Então, há coisas estranhíssimas no Velho Testamento, mas era para um povo
que só tinha aquela forma de compreender as coisas e só aos poucos poderia sendo chamado para a linha mestra necessária de desenvolvimento. Ora, então Moisés, por tudo aquilo que fez e deixou, só pode ser um espírito superior. E está ali conversando com o Senhor Jesus, olho a olho, face a face. Só pode ser um espírito superior. E Elias? Bem, Elias, todos nós sabemos, o Senhor Jesus diz que reencarnou como João Batista. E de João Batista, o Senhor disse que dos nascidos até então na terra, era o mais desenvolvido espírito que tinha posto os pés no chão terrestre. Palavras do Senhor, então não há o que duvidar. Se Elias é o maior espírito vindo como João Batista, que já havia posto os pés na terra, em termos de desenvolvimento espiritual, ele é maior inclusive que Moisés. E ele foi um dos grandes profetas do Velho Testamento, Elias. E nós, uma vez mais, poderíamos perguntar: o que aqueles três conversavam? O que o Senhor Jesus conversava com Moisés e Elias, ou o que Moisés e Elias conversavam com Jesus? Vamos trazer para os dias de hoje, para a nossa vida, para a vida que nós estamos vivendo. Quando se reúne 3 homens, quanto tempo de conversa produtiva? André Luiz diz que não passa de 10 minutos. Será que aqueles 3 espíritos, se fosse hoje, eles estariam discutindo a veracidade da eleição dos Estados Unidos? Estariam discutindo eles se o Palmeiras tem ou não tem Mundial de 51? E todo mundo sabe que não tem? Será que estariam discutindo capítulo de novela, economia desse ou daquele país? Jogando conversa fora, para descansar a mente, como nós? Não, absolutamente. Ouçamos o Senhor. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então o Senhor não perdia um único instante na vida dele com coisas que não serviam para nada. Era utilidade o tempo todo. Então aquilo ali só podia ser uma reunião de trabalho, onde aqueles 2 espíritos de escola estavam prestando contas ao Senhor e questionando ele. E aí, mestre, o que vai ser? E agora? Qual é? Espíritos superiores estão sempre buscando ser úteis, ativos. Como bem a Carla falou aqui na abertura, atitude, ação, o Evangelho nos remete a isso. Mas a respeito da presença desses 2 espíritos aqui e também do Senhor Jesus, nessa passagem, nós podemos tirar ensinamentos absolutamente imprescindíveis para as nossas vidas. Se Moisés trouxe para nós um conjunto de leis para serem observadas, e o Velho Testamento tem 613 leis, e a maioria de nós só tem em mente os 10 mandamentos, mas são 613 leis que conduziriam o povo escolhido. E o Senhor Jesus, ao ser questionado qual é o maior mandamento da lei, ele vai dizer 2 das leis do Velho Testamento: amarás o Senhor teu Deus com todas as forças do teu entendimento, do teu coração e de teu sentimento. Eis o primeiro e maior mandamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eis o segundo. E aí estão toda a lei e os profetas. Quando o Senhor Jesus insere os profetas na conversa, ele está dizendo que o mundo espiritual também respeita essa mesma lei, porque os profetas eram as vozes, como os médiuns de hoje, as vozes do mundo espiritual. Consequentemente, a lei que rege o universo, seja material, seja espiritual, é a lei de amor. Então aqueles espíritos que estavam ali conversando com Jesus, tanto com Jesus, estão trabalhando para implantar na terra a lei de amor. E aí a gente pode dar um pulinho na questão 622 do Livro dos Espíritos, porque estamos falando de uma lei, ou de muitas leis. E Kardec vai perguntar para os espíritos se Deus sempre deu para a humanidade, sempre concedeu a oportunidade de conhecermos a lei dele, de Deus. Ao que os espíritos responderam que sim.
que em todas as épocas da humanidade, nós nunca estivemos desamparados. Espíritos superiores, palavra do livro dos Espíritos, sempre encarnaram na Terra, não é reencarnaram, é encarnaram, são espíritos que não precisam mais reencarnar, para fazer a lei de Deus ser conhecida. Para favorecer quem, perguntamos nós? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Então esses grandes espíritos trabalham para que nós conheçamos a lei, e em conhecendo a lei, nós erremos menos e acertemos mais. Então esses espíritos estão trabalhando por nós. Consequentemente, é fácil deduzir que esses espíritos, além das atribuições naturais que eles têm nas regiões luminosas do mundo espiritual, eles assumem para si a tarefa de vir educar a humanidade em marcha. Fácil compreender isso. E o fazem em nome da lei. Qual lei? A de Deus, que é de amor. E onde está escrita essa lei? Na consciência, dizem os Espíritos. Aliás, vale a pena então, nesse instante, nós voltarmos um pouquinho no livro dos Espíritos e estudarmos, mesmo que superficialmente, a questão 614, que abre toda a terceira parte do livro dos Espíritos, é onde Allan Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural. E os Espíritos respondem que lei natural é a lei de Deus, e é a única necessária para a nossa felicidade, porque nos indica o que devemos e não devemos fazer, e que nós só somos infelizes porque nos afastamos dela. Então, se existe alguém na face da terra que se considera uma pessoa infeliz, já pode, com a questão 614, saber por que é infeliz. Porque está afastada da lei de amor essa pessoa. Ou todas as vezes que a gente se sentir infeliz, é porque nós estamos afastados da lei de amor. Consequentemente, quanto mais eu me aproximar da lei de amor, mais feliz eu me tornarei. Mas o amor exige atitude, ação, repetindo ainda o que dissemos há pouco e a Carla falou na abertura. Consequentemente, eu jamais serei feliz se eu não incluir o próximo na minha vida. Não há saída. Se você quer ser feliz, você tem que incluir o próximo. Sem ele não tem porta do céu para abrir e entrar. E é fácil perceber isso no Evangelho de Jesus. E quem sabe dará tempo da gente comentar algo a respeito. Acontece que essas coisas não podem funcionar só para determinados espíritos, a lei é geral. E amor é caridade em prática, ou a caridade prática é amor, um pelo outro. E quando Allan Kardec estuda com os espíritos caridade, segundo entendia Jesus, a partir da questão 886, onde os espíritos respondem que Jesus entende a caridade como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, Allan Kardec começa a questionar a espiritualidade acerca da prática da caridade e, claro, evidentemente vai de encontro à esmola, à caridade material. Bem, as perguntas e as respostas vão até a questão 888A, onde São Vicente de Paulo, que é o espírito que está respondendo aos questionamentos de Kardec, é um dos grandes caridosos que já passou pela face da terra, São Vicente de Paulo vai dar uma frase que é determinante para nós outros. Então ele vai dizer, e vale a pena dar uma estudadazinha, questão 886 até questão 888A. Ali vai se entender tudo sobre caridade. E nós vamos pensar tão somente um ensinamento que está na resposta, que é bastante extensa, da questão 888A. O Espírito, São Vicente de Paulo falando, o Espírito jamais deve se esquecer, esteja ele encarnado ou desencarnado, que assim como à frente dele tem aqueles que o estão ajudando a progredir, tem ele o mesmo a fazer com quem está atrás. Ou seja, o meu trabalho, não só progredir como espírito imortal que sou,
mas também socorrer aqueles que precisam de mim em qualquer circunstância que seja. Enquanto eu não fizer isso, eu não terei direito a um mínimo de felicidade na terra, porque socorrer é amar, e amar é a essência da lei. Como a lei está em nossa consciência, toda vez que nós ferimos a lei de amor, nós intranquilizemos a consciência. E segundo a questão 922 do Livro dos Espíritos, a intranquilidade de consciência é causa de infelicidade na terra. Para ser feliz, começar a olhar o próximo. Começar a olhar o próximo, começar a tirar o foco da nossa vida, particularmente, do nosso eu, e começar a pensar em nós. Porque sem o nós, não há céu. O céu é convivência. Nesse instante, uma grande nuvem, dizem os evangelistas, começa a fazer sombra sobre aqueles 4 seres que ali estavam. O que significa dizer que era de dia ainda. Mas os apóstolos tinham proposto para Jesus, quando viram Moisés e Elias conversando com ele, se não seria bom fazer 3 cabanas para que eles passassem a noite. Então, estava ali no limiar, fim de tarde para de noite. Mas a nuvem os envolve, e de dentro da nuvem sai uma voz poderosíssima, assustadoramente poderosa. E segundo o Evangelho ela diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ora, que fenômeno é esse? Segundo Allan Kardec, esse é um fenômeno de voz direta. A espiritualidade está falando. É evidente que a cultura religiosa da época, o entendimento da época, ao escutar-se uma voz dessa, só pode ser de Deus, porque não está vendo ninguém falar. Mas é fácil explicar se nós ainda continuarmos em cima dos ensinamentos da doutrina espírita. André Luiz, no extraordinário Mecanismos da Mediunidade, no último capítulo, Mediunidade com Jesus, vai dizer que junto da atuação de Jesus na Terra, havia vários fenômenos de ectoplasmia. O que é isso? O ectoplasma é uma substância meio espiritual, meio física, que todos nós temos possibilidade de liberar. É de cor leitosa, consequentemente a nuvem, ao encobrir todo mundo, esconde o ectoplasma que estava sendo fornecido para a formação de um aparelho fonador que servisse para os espíritos falarem. Simples assim. Então aqueles 3 médiums que estavam ali tinham capacidade de fornecer ectoplasma, capacidade de ouvir os espíritos, de ver espíritos. O que significa dizer, uma vez mais, que o Senhor Jesus escolheu só aqueles 3 dos 12, porque eles eram os que reuniam condições mediúnicas para tirar proveito de todo o fato. Mas por que aquela voz, em nome de Deus, aponta Jesus para ser ouvido? Para que nós o ouçamos, é preciso voltar um pouquinho mais no tempo. O povo judeu sofria demais, sob todos os aspectos, e tinha, evidentemente, como todos nós, um anseio natural para um dia ter o sofrimento terminado. 700 anos antes do Senhor pisar a terra, profetas começaram a anunciar que viria um ser no chão terrestre que haveria de eliminar o sofrimento, que haveria de libertar o povo, que haveria de dar uma nova condição de vida. E isso durou até 500 anos, ou seja, 200 anos se passaram com vários profetas anunciando que esse Espírito haveria de pisar na terra e libertar todo mundo do sofrimento. Ora, esse ser é Jesus, o Messias. Eis que o Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará ao menino o nome Emanuel, Deus presente. Estava planejado já muito antes a vinda do Senhor à terra, e nos mínimos detalhes, ouçamos Zacarias: exultai, Jerusalém, eis que teu rei vem montado
no lombo de um jumento, filho de jumenta. O domingo de Ramos, que nós vemos ser comemorado aqui na terra, é a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém, montado num jumento, filho de jumenta, que ele mandou buscar. 500 anos antes isso já estava programado, nos mínimos detalhes, para a vinda desse Espírito extraordinário que não foi, pela maioria, reconhecido e entendido como o libertador, porque o Senhor não veio nos tirar da miséria material, mas sim da miséria moral. É Ele que garante isso. Eu tenho vos ensinado estas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo tereis sofrimento. Mas tende bom ânimo, ou seja, tenham bons olhos. Eu venci o mundo e vocês poderão fazer muito mais coisas do que eu tenho feito. A mensagem do Senhor Jesus é para o espírito imortal. E trazendo a realidade da lei de Deus, que é de amor, para o espírito mortal, ele possibilita que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Então trabalha o Senhor Jesus junto com outros espíritos que evidentemente prestam conta a Ele, para que nós todos sejamos felizes aqui na terra. O Senhor naquele instante é testemunhado pelo céu, e muito embora aqui na terra, Ele mesmo tenha anunciado: as obras que eu faço, elas testificam de mim, ou seja, mostram quem eu sou. Quando João Batista, já preso, pede para os seus companheiros questionar Jesus se ele era mesmo o Messias esperado, eles questionam Jesus, e Jesus diz: digam a João Batista que os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os doentes de toda sorte estão sendo curados, os paralíticos estão andando, os mortos estão ressuscitando, e os demônios estão sendo expulsos. O que Jesus apontou? Obras. Em direção a quem? Ao próximo. Sempre ao próximo. Mas o próprio mestre, que tinha muitas coisas para nos dizer, e sabia que nós não poderíamos receber naquela época, e ele mesmo testou isso, cobrando inclusive Nicodemos, que era doutor da lei: eu estou te falando das coisas da terra e não sabes do que se trata, e se eu te falar das coisas do céu? Jesus anuncia a vinda de um outro Consolador, aquele que haveria de nos esclarecer sobre todas as coisas, nos fazendo lembrar das coisas que ele ensinou. A doutrina espírita, pois se o Velho Testamento fala que Jesus viria, se na sua presença aqui na terra o céu garante que é ele, a doutrina espírita também não fugiria disso. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, nos apresenta Jesus como sendo guia e modelo da humanidade na terra. Para quê? Para ser seguido, para ser copiado. Nós que copiamos o comportamento de tanta gente, de tanto artista, de tanto atleta, de tantas figuras aí desse mundo nosso, por que não copiamos Jesus, guia e modelo máximo que Deus deu ao homem para servir de guia e modelo? Os fenômenos terminam por aí. O Senhor Jesus e os 3 apóstolos começam a descer, e na descida o Senhor proíbe aqueles apóstolos, os 3, Pedro, Tiago e João, de contar para quem quer que fosse o que eles tinham experienciado lá no alto do monte. Proibiu terminantemente: não contem nada do que vocês viram aqui em cima. E por que Jesus faria isso? É fácil compreender, é muito fácil compreender. O Senhor Jesus, embora tenha chamado os 12 apóstolos nominalmente, ele estava chamando 12 pessoas aqui na terra que ainda não são espíritos puros. Eram espíritos de muito boa vontade, com uma certa elevação espiritual, mas ainda carregavam as imperfeições da natureza humana. Tanto que um deles haveria de trair o Cristo, o outro, que presenciou esses fatos todos, haveria de negá-lo. 9, no momento da prisão do Cristo, debandaram sumindo de medo, e apenas João ficou até o Gólgota,
dando testemunho da sua fé junto do Cristo. Então o Senhor escolheu 12, sabendo que eram 12 pessoas que tinham falhas de entendimento, falhas emocionais, psicológicas, intelectuais, mas que carregavam em si boa vontade, uma enorme boa vontade e fé. E Jesus depositou neles a confiança da implantação do reino de amor na terra. O que significa dizer? Simples, que nós também podemos fazer o papel de divulgador da doutrina de Jesus na terra, e não precisamos nos tornar espíritos perfeitos para isso. O Senhor Jesus aceita cada um de nós com os talentos que nós temos nas mãos, e Ele vai dizer que seja 1, seja 2, seja 5, nós haveremos de prestar conta dos talentos que recebemos para esta encarnação, porque cada reencarnação, se para o Cristo é planejado, para nós também é, porque nós todos somos irmãos, inclusive Ele irmão nosso. Volto para meu Pai, vosso Pai, ou seja, Deus é Pai de todos nós, Pai dele, Pai nosso. O Senhor Jesus acredita que cada um de nós é capaz de fazer o que precisa ser feito para se tornar mais feliz, e aponta o caminho, o amor. E não existe amor, repetindo pela enésima vez, se não houver o próximo na nossa frente. É por isso que ele vai dizer: se quisermos conquistar o céu que está dentro de nós, passai à direita, benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive nu e me vestistes, estive preso e me foste visitar, estive doente e foste me ver, fui estrangeiro em vossa terra e me hospedaste. Senhor, quando foi que te fizemos isso? Quando fizeram um desses meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeste. Jesus chama para si a responsabilidade da prática da lei de Deus, retribuindo para nós o bem que nós fizermos àqueles que convivem conosco. Passai à esquerda, malditos de meu Pai, para o suplício eterno, porque tive fome, tive sede, estive nu, doente e preso, e não fizeste nada por mim. Quando foi que não fizemos isso, Senhor? Quando não fizeram um dos meus mais pequeninos irmãos. Mas ainda assim, Jesus tinha um outro motivo para não deixar eles falarem para os outros apóstolos. É justamente as fraquezas humanas. Numa oportunidade, o Senhor chega onde estão os apóstolos reunidos, eles se calam envergonhados, porque estavam discutindo entre si quem deles era o maior no reino dos céus. Ora, se os 12 foram chamados pelo Cristo, um deve ser maior que o outro aqui, deve ter um que é melhor que todo mundo. Era a questão que envolvia a discussão. Eles se calaram timidamente, envergonhados, e o Senhor disse: para ser o maior no céu, tem que ser servidor de todos na terra. Então o caminho nosso aqui é servir, se quisermos ser alguma coisa no céu, ou seja, nos planos superiores. É nesse sentido que Jesus então vai dizer para nós todos: fazei brilhar a vossa luz. Essa luz só vai brilhar quando nós implantarmos o amor dentro de nós, quando o amor for preferência. O Natal, calendário humano, está se apresentando mais uma vez. E nós percebemos naturalmente que até nós ficamos um pouco mais fraternos. O clima é propício para isso. Muito embora o tempo todo as vibrações de amor do Senhor Jesus envolvem toda a terra o tempo todo, é nessa época que nós nos tornamos mais sensíveis a esse pensamento de amor que vai direcionando os nossos espíritos rumo ao progresso. E Jesus tem confiança nisso, tanto que ele fala: eu não vos deixarei órfãos, eu permanecerei convosco até o fim dos tempos. No Natal, o Senhor Jesus tem a oportunidade então de perceber a nossa proximidade com Ele um pouquinho mais latente. Daí fica como tarefa para todos nós esticarmos até o próximo Natal esse clima que nós estamos vivendo aqui na terra, de fraternidade, por conta da data do nascimento do Cristo. Fazei brilhar a vossa luz, convida Jesus. É uma lei natural. Como a cada um é dado segundo as suas obras,
convém que nós façamos isso o mais rápido possível, em benefício nosso mesmo, mas percebamos definitivamente que à medida em que a gente então brilha a nossa luz, nós clareamos a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Com isso a gente contribui para que elas também possam ser felizes, e em sendo felizes também retribuirão felicidade para nós outros. Que nós tenhamos consciência disso e possamos fazer a escolha definitiva, caminhar com bons olhos, sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.